Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do nono ano. Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao assunto sobre a Primeira República no Brasil, a República Velha, falando agora sobre as revoltas urbanas que aconteceram no período conhecido entre 1889 a 1930. Nós já vimos algumas revoltas rurais que aconteceram, como o Cangaço, como foi a Guerra do Contestado, como foi a Guerra de Canudos. Agora nós veremos a revolta da vacina e a revolta da chibata. Bom, sobre a revolta da vacina, a primeira coisa que vocês precisam saber é que ela aconteceu dentro da cidade do Rio de Janeiro, que era então capital do Brasil na época, e ela foi motivada por conta de uma campanha de vacinação criada pelo governo federal para combater uma doença que era a varíola, né? Que estava tendo uma epidemia de varíola no Brasil e o governo federal promove então uma campanha de vacinação obrigatória para a população. A população então não aceita, né, essa campanha e então se revolta contra o governo federal. Mas essa revolta ela não se explica somente sobre a campanha de vacinação. Existem uma série de outros motivos que vai fazer com que aconteça essa revolta. E nós veremos esses motivos agora. Primeiro de tudo, o processo de industrialização levou ao crescimento populacional nos grandes centros urbanos. Como a gente já viu em aulas passadas, graças à industrialização, as cidades, né, as grandes cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Recife, Salvador, essas grandes cidades, elas estavam sofrendo um aumento de tamanho, né? Graças à indústria, muitas pessoas estavam saindo do campo, do interior e se mudando para a cidade para trabalhar nessas fábricas. Contudo, as cidades ainda não tinham condições de receber tantas pessoas ao mesmo tempo. O que acabou acontecendo? Muitas pessoas mais pobres acabaram se mudando ou acabaram, né, habitando as regiões chamadas de cortiços, né, que nós também já vimos como eram esses cortiços, né, grandes prédios, normalmente prédios abandonados, onde as pessoas mais pobres viviam pagando um aluguel mais barato, mais em conta, e os cortiços também tinham outro benefício para a população, é que eles ficavam dentro dos centros urbanos, ou seja, mais próximos das fábricas, e isso permitia com que o trabalhador fosse e voltasse para casa mais rápido. Com o tempo, né, e com a chegada da República, esses cortiços acabaram sendo destruídos pelo governo federal e as pessoas foram forçadas a migrar a se mudar para as favelas, né, para os morros. E assim foram surgindo as favelas. E em meio a essa mudança urbana dentro da cidade do Rio de Janeiro é que vai acontecer a epidemia da varíola. As pessoas já estavam, né, a população mais pobre já estava com o trauma da expulsão dos cortiços, né, que tinham sofrido a expulsão dos cortiços e a destruição desses lugares, né, esses lugares foram totalmente destruídos para dar lugar a indústrias, às ruas, né, a prédios mais novos, né, modernizando a cidade do Rio de Janeiro, levando essas pessoas a morarem nos morros, né, onde acabou se formando as favelas, e é meio dessa raiva coletiva da população que vai acontecer a epidemia da varíola, onde o presidente Rodrigues Alves, né, então presidente do Brasil, um dos presidentes da oligarquia Café com Leite, né, do acordo feito entre os mineiros e paulistas para ficarem se alternando no poder no Brasil, ele nomeou o médico Oswaldo Cruz, né, um médico muito famoso na época, como responsável pelo combate à epidemia da varíola. E aí ele vai propor, né, que a população tome essa vacina contra a varíola
de forma obrigatória. Já existia a vacina e já existia uma campanha de vacinação, como acontece hoje em dia, né? A campanha de vacinação ela acontece de uma data até outra, e quem quisesse tomar a vacina, tomava. O que aconteceu com o Oswaldo Cruz? Ele tornou obrigatória. Não, todo mundo vai ter que tomar obrigatoriamente. E aí, a força militar, né, os policiais, acabaram entrando nas favelas do Brasil na época, né, nos lugares mais pobres, e forçando a população a tomar a vacina. Eles entravam na casa da pessoa e forçavam a população a tomar essa vacinação, contra, às vezes, a sua vontade. E isso vai gerar vários movimentos de revolta, né, contrários a essa vacinação obrigatória, que vai causar o estopim da revolta da vacina, que vai durar uma semana, né, no mês de novembro. Essa revolta da vacina vai fazer com que a população mais carente, né, que se viu forçada a tomar a vacina, vai lutar contra as forças do governo federal, porque não aceitavam essa obrigatoriedade da vacina, né? Havia muita história popular na época que dizia que, por exemplo, que a vacina não era uma vacina benéfica para a varíola, era uma vacina que iria acabar trazendo mais doenças para a população mais pobre. E outros casos que a história popular acabou trazendo sobre essa obrigação de tomar a vacina. Como resposta, a população lutou contra a polícia do Rio de Janeiro durante uma semana em novembro de 1904. Essa revolta só vai acabar uma semana depois, né, de ter começado. Durante esse tempo, né, várias ruas foram destruídas, vários prédios foram depredados pela população, vários embates entre a população, como vocês podem ver na charge, entre a população carregando o que eles tinham no momento contra a força policial do Rio de Janeiro. E depois de uma semana, então, o presidente Rodrigues Alves ele se reúne com Oswaldo Cruz e eles retiram essa obrigatoriedade da vacina. Com o tempo, né, eles a doença da varíola acabou se alastrando com mais força dentro do Rio de Janeiro, né? Muitas pessoas morreram naquela época por conta da doença. E a campanha, anos depois, ela voltou a acontecer e teve seu rumo normal. Mas por conta da obrigatoriedade da vacina, a revolta acabou acontecendo. Sobre a revolta da Chibata, outra revolta que aconteceu no período da República Velha, nós precisamos primeiro, ela aconteceu em 1910, e nós primeiro temos que voltar ao assunto do começo deste capítulo, que fala sobre a abolição da escravidão. Desde a abolição da escravidão em 1888, ou seja, 22 anos depois, os negros foram condenados a viver na marginalização, né? Eles não tinham condições de trabalho, eles não trabalhavam, eles não tinham locais onde pudessem trabalhar, né? A maioria dos empregos formais que existiam estavam sendo ocupados por imigrantes, né? Que a elite do café na época estava trazendo para o Brasil, né? Italianos, alemães, japoneses. Vários imigrantes acabaram vindo para portugueses, espanhóis. Vários imigrantes acabaram vindo para o Brasil ocuparem esse local de trabalho que antes era ocupado pelo negro escravo. Agora, essas pessoas livres não tinham mais onde trabalhar. E muitas delas foram para a marginalização, né? E com a lei da vadiagem que a gente já viu, né? Que forçava as pessoas a ter um emprego formal, muitas dessas pessoas acabaram entrando na Marinha, que era um emprego formal e que aceitava todo mundo. Então, em vez de você ficar na rua, sem trabalhar, correndo o risco de ser preso pela lei da vadiagem, eles preferiam ir para a Marinha, cumprirem o seu tempo de trabalho lá, e enquanto isso, eles tinham um emprego formal.
Por conta disso, vários vários negros vão acabar entrando na Marinha nesse período pós abolição da escravidão. E ao chegarem na Marinha, eles vão se encontrar com um ambiente totalmente preconceituoso perante aquela população negra, já que dentro da Marinha ainda existia uma conduta, né, uma prática de condutas que levariam que davam chicotadas nos trabalhadores. Se o marinheiro cometesse alguma falha durante o seu serviço, né, ele poderia ter uma condenação, uma advertência em forma de chicotadas. 25 chicotadas eram dadas para esses trabalhadores. E a maioria das condenações, né, quem acabavam sempre sofrendo era o negro, que sofria um preconceito dos grandes almirantes da Marinha. E vai chegar um ponto que esses marinheiros então não vão aguentar mais, né, essa repressão feita pela Marinha no Brasil, e liderados por João Cândido Felisberto, o almirante negro, né, que ele já tinha um cargo mais alto do que os outros marinheiros, ele não era apenas um marinheiro comum, ele vai liderar uma revolta, conhecida como Revolta da Chibata, onde mais de 2.000 marinheiros vão tomar o controle de navios brasileiros e vão ancorar esses navios na cidade do Rio de Janeiro, ameaçando atacarem a capital do Brasil caso suas reivindicações não fossem atendidas. Entre as reivindicações eram melhores condições de trabalho para esses marinheiros, melhores salários, né, porque alguns trabalhavam cerca de 18 horas por dia, os salários eram baixos, e principalmente o fim da prática das chicotadas como punição para os marinheiros, né? Eles queriam pôr um fim a essa prática que ainda existia na Marinha de punição para os marinheiros. Com isso, vai haver um conflito, né, entre esses marinheiros revoltosos e as tropas do governo federal. Eles vão acabar se escondendo na Ilha das Cobras, que é uma ilha que fica perto da cidade do Rio de Janeiro. E ao chegarem na Ilha das Cobras, esses marinheiros, né, negros, eles vão acabar perdendo o conflito. Muitos deles vão acabar morrendo durante o conflito com as tropas federais. Alguns, né, vão ser presos, e quando eles foram presos, eles foram condenados a irem para a Amazônia como pena, né, como punição, para trabalhar nas seringueiras de lá, que na época estava tendo a extração da borracha na Amazônia. E o João Cândido, que foi o líder do movimento, ele acabou sendo considerado louco pela justiça brasileira na época, e teve seu cargo de almirante na Marinha expurgado. Ele foi excluído da Marinha, né, e passou o resto da sua vida sem poder voltar a trabalhar como marinheiro, e só recentemente ele foi inocentado de suas acusações. E também, durante um tempo, cerca de 5 anos depois, ele acabou sendo libertado, mas quando ele foi preso, ele também foi considerado louco, né, por ter por ter liderado essa revolta da Chibata dentro da Marinha Brasileira. É isso, a nossa aula de hoje, uma aula breve, né, sobre essas duas revoltas, tanto a revolta da vacina como a revolta da Chibata, que aconteceram na República Velha no Brasil. Até a próxima aula.